noite, amados. Que a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus seja com todos vocês. O tempo que nós estamos vivendo e as circunstâncias que cercam este tempo se revestem de importância no sentido de que estamos enfrentando tremendas dificuldades. E que essas dificuldades envolvem várias áreas da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, escreve aos crentes de Colossos, eles enaltecem a Cristo Jesus como superior a todas as coisas, visíveis e invisíveis. Eles enaltecem ao Senhor Jesus como aquele que tem a primazia. Há também a afirmação de que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo e que em Cristo tudo subsiste. Trata-se aqui, portanto, de uma afirmação conclusiva em um mundo que vem perdendo os parâmetros de convicção. Desta forma, nos juntamos ao apóstolo Paulo e a Timóteo e afirmamos que Cristo Jesus exerce autoridade e poder sempiterno sobre todas as coisas que foram criadas, sobre aquilo que é visível ou invisível, sobre tronos e autoridades terrenas e ou espirituais, e que todo o universo é regido pela sua autoridade e que nada escapa ao seu domínio. Eu gostaria, portanto, de ler com vocês os versículos 3 e 4 do capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses, na Nova Tradução na linguagem de hoje, os versos que nos dizem assim: Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quero destacar nestes versos 3 pontos muito importantes em se tratando de convicção de fé e de prática cristã. Hoje veremos o primeiro ponto e nas próximas 2 quartas-feiras os 2 próximos pontos. Primeiro ponto: oração e ação de graças. Se há algo, amados, que podemos fazer em qualquer lugar, sem medida e sem contraindicações, é a oração. E se a oração vier acompanhada de ações de graça, melhor ainda. Paulo faz lembrar que em nossa caminhada cristã nunca vamos estar sozinhos. A despeito de todas as batalhas que enfrentamos em nosso dia a dia, como pessoas, como crentes em Jesus Cristo, apesar de todas as lutas que travamos e vencemos, apesar de todos os desafios que se apresentam, a mim e a você, nunca estamos sozinhos. Como nos diz o autor da carta aos Hebreus, há uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam. A oração é de gratidão por esta grande nuvem de testemunhas que foram e se tornaram modelos de entrega e dedicação a Deus. A oração é de gratidão a Deus por todos os benefícios que dele temos recebido. Hoje, a oração não é somente por nós,
mas por todos aqueles que empreendem esta caminhada de fé juntamente conosco. A oração hoje é de gratidão a Deus, porque Ele tem sido fiel, Ele tem sido justo, Ele tem sido compassivo, Ele tem sido providente, Ele tem sido poderoso em suas ações em favor de nossas vidas e em favor da sua igreja, o seu povo que é chamado pelo seu nome. O Senhor Jesus e os apóstolos do Senhor nos ensinam que a oração deve ocupar, portanto, um lugar de importância vital em nossas vidas. É muito importante percebermos o lugar da oração individual. Mas é igualmente importante percebermos o lugar da oração comunitária. Ou seja, é importante que entendamos a necessidade da oração em conjunto, da oração que parte de mais um, da oração em grupo, da oração em conjunto. O apóstolo diz: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus. Observem, meus irmãos, oramos por vocês. Oramos, ou seja, mais de uma pessoa envolvida na oração. Observe também, damos graças a Deus. Damos, ou seja, mais de uma pessoa dando graças a Deus. Talvez seja um grupo grande de irmãos. Talvez seja um grupo de irmãos. Mas certamente mais de um. Isso nós observamos na vida dos apóstolos do Senhor, logo após a morte do Senhor, logo após a prisão de Pedro. Todos nos mostram um movimento de oração em que a igreja unida se volta para o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, invocando a sua presença, clamando por sua misericórdia, por libertação, por sustentação. Temos aqui, meus irmãos, uma lição a ser aprendida, a ser assimilada pela igreja, inclusive do século XXI. A oração em conjunto. É muito importante que a igreja tenha metas, objetivos, projetos, mas é absolutamente necessário que a igreja como um todo e juntos nos envolvamos na oração. A igreja não vence batalhas sem que a oração seja um marco na vida daquela igreja. A oração move a igreja. A oração transforma igrejas. A igreja não é santificada sem que exista um movimento de oração. A igreja não vê milagres sem que a oração seja, da mesma forma, um marco na vida de cada crente individualmente e coletivamente. A igreja não observa, não vê conversões sem que a oração individual e sem que a oração em grupo, sem que a oração coletiva clame a Deus. A igreja não envia e não sustenta missionários sem que a oração esteja
presente na vida de cada membro individual e na vida do conjunto de membros daquela igreja. Eu diria que a oração é o combustível que gera a vida de uma igreja. A igreja pode ser muito bem administrada, mas ela se parecerá com uma empresa sem que a oração seja o seu marco. A igreja pode ter belos programas, mas apenas estará cumprindo uma agenda de programação sem que a oração seja o seu alvo, o seu objetivo, a meta a ser alcançada. A igreja pode ter uma bela estrutura física, mas será tão somente um prédio sem que a oração esteja presente na vida de cada membro e na vida de toda a coletividade, de todo o grupo de irmãos que se reúne naquele local, naquela igreja. Fale-me, meus irmãos, sobre uma igreja que está vencendo grandes batalhas. E eu vou te falar que aquela igreja que vence batalhas é a igreja que está voltada para a oração. Fale-me sobre uma igreja vibrante, santa e feliz. E eu vou te dizer que esta igreja vibrante, santa e feliz é aquela igreja que se envolve num todo com a oração. Fale-me, amados, sobre uma igreja que vê conversões. E eu vou te dizer que aquela igreja que vê pessoas se rendendo a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, é uma igreja envolvida na oração individual e, ao mesmo tempo, coletivamente. Fale-me sobre uma igreja cujo púlpito prega corajosamente o poder do Evangelho e defende a verdade bíblica, e eu vou te dizer que aquele púlpito é sustentado pela oração dos membros, individual e coletivamente. Fale-me, amados irmãos, agora, sobre uma igreja fria, indiferente, vazia, triste, conformada com a situação deste mundo, e eu vou te dizer que aquela igreja fria, indiferente, vazia, triste, conformada com a situação, é uma igreja que abandonou a sua prioridade na oração. Portanto, amados irmãos, amado irmão, amada irmã, façam o que puderem fazer. Faça o que puder fazer. Façam bem feito. Faça bem feito. Mas nunca deixem de orar com a sua igreja. Nunca deixe de orar junto com os seus irmãos. Amados irmãos, vou falar aqui uma verdade que os irmãos muito dificilmente me ouvem dizer. O diabo não teme uma igreja cujo prédio seja belo. O diabo não teme uma igreja cujas programações existem marcando agendas. O diabo teme uma igreja que ora, porque quando uma igreja ora, pessoas se convertem, pessoas são transportadas dos reinos da treva e vêm para o reino da luz. Pessoas são libertas, milagres acontecem, Deus age no meio do seu povo quando a sua igreja ora.
eu desafio você a se juntar conosco na oração, a marcar sim um ponto na sua agenda e verificar quando a sua igreja se reúne para a oração. Eu o desafio a estar lá junto com outros irmãos que buscam ao Senhor. Sempre um grupo bem pequeno de irmãos tem se juntado, começaram a se juntar novamente às quartas-feiras aqui em nosso templo. São irmãos que dedicam 1 hora no meio da semana para estarem orando juntos. Eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, eu te convido, líder. Eu te convido a você que exerce algum tipo de liderança em sua igreja. Venha também. Ore em sua casa, mas venha orar conosco. Eu tenho certeza de que se você fizer isso, você vai ver Deus agindo em sua vida, agindo na vida dos seus familiares, agindo na sua igreja, agindo em seu bairro, agindo no seu país. Eu te convido, vamos orar. E repito, uma igreja que ora individual e, ao mesmo tempo, coletivamente, vê os milagres de Deus acontecendo em transformação, em cura, em libertação, em salvação de vidas. Não perca esta oportunidade. É a oportunidade que você tem diante de Deus. Repito, a oração nunca terá contraindicações. Vamos orar neste momento. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela manifestação da Tua graça, do Teu poder, do Teu agir em nós. E queremos sim, Deus, aceitar o desafio da oração. A oração individual, a oração coletiva, a oração junto com a igreja. Nos ajude, que a Tua mão de poder seja sobre nós, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, meu amigo. Junte-se a nós em oração. Você vai ver os milagres de Deus acontecendo, eu tenho certeza, para a glória do nome de Jesus. Tenha um restar de semana abençoado. Nós retornaremos no próximo domingo, às 18h30 em nosso culto híbrido, presencial e, ao mesmo tempo, sendo transmitido nas redes sociais de nossa igreja. Deus te abençoe.